Olá, pessoal! Agora vamos dar início à segunda parte do podcast sobre a abordagem a um paciente com tosse e síndrome de insuficiência cardíaca. Lembro a todos que este é um material destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. Então, de acordo com a anamnese e do exame físico do paciente, a gente pode chegar à conclusão de que os sintomas apresentados se deviam de fato a uma síndrome de insuficiência cardíaca. E como a gente faz para confirmar esse diagnóstico? Existem critérios clínicos, que são os critérios de Framingham, que é um método simples, barato e acurado para afirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. O diagnóstico é dado na presença de 2 critérios maiores ou na presença de um critério maior e 2 menores. Os critérios maiores seriam o edema agudo de pulmão, a dispneia paroxística noturna, estertores pulmonares, presença de turgência jugular patológica, refluxo hepatojugular, uma pressão venosa central maior que 16, presença de cardiomegalia ao raio-x, presença de B3 e uma perda de peso maior que 4,5 kg com o tratamento, com a diurético terapia, E os critérios menores seriam o edema maleolar bilateral, uma hepatomegalia, derrame pleural, dispneia aos esforços, tosse noturna, capacidade vital menor que 1/3 do previsto e taquicardia. Então, nosso paciente ele já apresenta 2 critérios maiores, que seria a turgência jugular patológica e refluxo hepatojugular, bem como a presença de 2 critérios menores, que seriam a hepatomegalia e a tosse noturna, que é mais que o suficiente para fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca nesse paciente. Então, além dos critérios clínicos, a gente pode pedir uma série de exames complementares para avaliar melhor a insuficiência cardíaca e definir melhor a sua causa. A radiografia de tórax é um exame também simples, que pode mostrar a presença de cardiomegalia, Então, um índice cardiotorácico maior que 50% é um achado comum da cardiomiopatia dilatada, sendo inclusive um critério maior de Framingham, a cardiomegalia. Além disso, a radiografia de tórax também pode mostrar sinais de congestão pulmonar, como a inversão do padrão vascular, a presença das linhas B de Kerley, que denotam um engurgitamento linfático, a presença de infiltrados intersticiais pelo edema intersticial e derrame pleural. Mas é importante ressaltar que um raio-x de tórax normal não descarta uma cardiopatia, uma vez que nem todas as cardiopatias são dilatadas, O eletro também deve ser solicitado e ele pode mostrar uma série de alterações não tão específicas, como sinais de sobrecarga ventricular, bloqueios de ramo, alterações secundárias de repolarização, dentre outras alterações. O eco é um exame bastante importante para você avaliar a insuficiência cardíaca. Ele é muito útil para a confirmação diagnóstica, ele é importante para avaliar a etiologia, Ele divide a insuficiência cardíaca em 2 grandes grupos, a insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica, E te ajuda a pensar em causas diferentes, para aquela insuficiência cardíaca. Também auxilia na avaliação do perfil hemodinâmico e do prognóstico do paciente com insuficiência cardíaca. Então, uma fração de ejeção menor que 50% ao eco denota disfunção sistólica. O diâmetro do ventrículo na sístole e na diástole também pode ser avaliado e sinalizar eventualmente uma disfunção sistólica. Com eco, a gente pode estimar os volumes ventriculares, a espessura da parede ventricular, o tamanho dos átrios, o tamanho aórtico, do pericárdio, a presença de trombos intracavitários, então é um exame excelente para avaliação da insuficiência cardíaca. A gente ainda pode solicitar o BNP, O BNP, ele é interessante para diferenciar a dispneia de origem cardiogênica da dispneia pulmonar. E o BNP aumenta na insuficiência cardíaca congestiva, mas não nas pneumopatias. Então, é especialmente útil para avaliar aquela dispneia no setor da emergência. O paciente chega com dispneia e você não sabe se é uma dispneia de origem cardíaca ou se o componente principal seria do pulmão,
Então, níveis baixos têm um alto valor preditivo negativo para causas cardíacas, né? E outros exames também podem ser pedidos a depender da situação e da suspeita. Eventualmente, você pode pedir uma ressonância cardíaca, um Holter, dependendo da condição que você está suspeitando. Então, finalizando o nosso caso, né, foi solicitado um raio-x de tórax para o nosso paciente, que demonstrou um derrame pleural bilateral, que era maior à direita, além de um aumento da área cardíaca. Foi solicitado, então, um eco, que demonstrou dimensões cavitárias dentro da normalidade, uma função sistólica preservada, mas havia um comprometimento da função diastólica, né? Havia uma restrição de enchimento ao coração. Além da presença de pericárdio espessado, com traves de fibrina e derrame pleural à direita. Então, esse achado do pericárdio levou, né, ao paciente ter uma suspeita principal de pericardite constritiva, né? A pericardite constritiva, ela pode ocorrer por diversas causas, inclusive por neoplasias e doenças do tecido conjuntivo, história de cirurgia cardíaca, uma história de radiação no mediastino, mas em pacientes que você exclui essas causas, e em países em desenvolvimento, a primeira causa seria a pericardite por tuberculose. Então, você poderia tratar empiricamente na suspeita de pericardite por tuberculose, e a biópsia pericárdica estaria indicada na investigação diagnóstica em pacientes com pericardite persistente, refratário ao tratamento clínico ou sem um diagnóstico definitivo estabelecido. Se eventualmente esse paciente precisar realizar uma pericardiectomia para descomprimir o coração, também já faria a biópsia para fechar o diagnóstico. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada pela atenção e não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Obrigada e até a próxima!